Também, irmãos, vamos dar prosseguimento no nosso estudo acerca do Ministério dos Diáconos. Estamos chegando agora na reta final. Eu acredito que hoje mais um encontro serão suficientes para nós encerrarmos este assunto. Já estaremos aptos aí, bem orientados, ao menos biblicamente, para tomarmos a nossa decisão aí no início do próximo ano. Então, nós temos visto nas últimas semanas acerca do texto de 1 Timóteo capítulo 3, onde ele trata acerca das qualificações do diácono, né? Então é importante sempre lembrarmos, né? Nós devemos observar essas qualificações, ter elas como regra, como norte, né? Nós vamos buscar isso na vida dos nossos irmãos, aqueles que nós vamos indicar aqui para o ministério, mas sempre lembrando que nós não buscamos perfeição, porque isso não existe, né? Nós não seremos perfeitos em todas as áreas. Nós buscamos, sim, indícios destas qualificações, vestígios dela na vida. Podemos ver em graus menores e outros maiores, mas elas têm que estar presentes. A gente não busca um modelo perfeito, porque sabemos que somos pecadores e a perfeição nós não encontramos neste mundo, porém as qualificações têm que estar presentes em alguma medida na vida desses irmãos. Então nós vamos aqui fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos iniciar ali no verso 8. Então, vamos recapitular aqui brevemente as qualificações que nós já vimos, e então prosseguimos naquelas que ainda nós não tratamos. O versículo 8 diz: do mesmo modo, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis. Primeira qualificação. Como nós já falamos nas outras oportunidades, ser alguém respeitável deve ser meta de todo crente. Todo cristão deve ser alguém respeitável. Mas, para o diácono, essa é uma qualificação que deve estar presente ainda de forma mais forte. Ou seja, o diácono, o candidato ao diaconato, precisa de alguém que a postura da pessoa desperte o respeito dos outros. Então, ele é alguém que na postura, na sua conduta, no seu testemunho, ele já é alguém respeitável. Depois, o texto diz que ele precisa ser de uma só palavra, a segunda qualificação. Então, essa palavrinha aqui, que é traduzida como de uma só palavra, ela também significa alguém não difamador, ou seja, uma pessoa que não tem conversa dupla, ele não age de maneira diferente na frente de um e na frente de outro. Ele é alguém que trata todos da mesma forma, ele tem a mesma maneira de falar com todos, ele não é uma pessoa que age de um jeito na igreja e fora da igreja ele é diferente. Não, ele é a mesma pessoa o tempo todo, isso é notável na vida dele. Depois, o versículo diz que ele precisa ser não inclinado a muito vinho, e aqui nós trazemos isso como alguém sóbrio, alguém que demonstra domínio próprio na sua vida. Então, a sobriedade, não ser dado a muito vinho, já demonstra alguém que consegue se dominar. Se, por acaso, algum irmão tenha dificuldade nessa área, é sinal que Deus ainda está trabalhando nisso. Mas ele não pode ser alguém que vá servir nesse ministério como liderança. Então, ele precisa ser alguém sóbrio, alguém que já demonstra domínio próprio na sua vida. Depois, o texto vai dizer que ele precisa ser não ganancioso, ou seja, contente, alguém que é satisfeito com aquilo que Deus tem lhe dado. Ele não é alguém que fica sempre almejando mais e mais e fica em busca disso. E aí nós vimos que no contexto das funções de um diácono, ele vai estar diretamente relacionado a atender a necessidade dos outros. Então, se há algumas famílias precisando de ajuda dos outros irmãos, o diácono é aquele que faz a ponte entre os recursos e a necessidade. Então imagine alguém que não é contente, que é ganancioso, como é que ele vai lidar com isso? Ele vai ser colocado em uma tentação de acabar desviando algo aí no meio do caminho. Então nós não podemos correr o risco de termos irmãos sem essa característica. Alguém que demonstre contentamento por aquilo que Deus tem lhe dado. E aí depois nós vimos no verso 9, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, ou seja, convicto de sua fé. É importante que o candidato ao diaconato, ele seja alguém com discernimento acerca das doutrinas
ao menos fundamentais. Ele precisa ter um bom conteúdo teológico de maneira muito firme. Por quê? Porque ele vai ser alguém que vai lidar na parte da liderança da igreja. Ele vai ser alguém que vai ser um vigia do cuidado doutrinário da igreja. Ele é alguém que vai estar em contato diretamente com vários irmãos. E ele vai ter que ter essa percepção de, por acaso, a igreja cresce, né? Hoje nós somos uma igreja pequena, é fácil, nós temos contato com a maioria das pessoas. Mas, com o passar do tempo, muitas vezes o pastor ele não consegue individualmente estar presente na vida de todos. Então os diáconos, eles suprem essa lacuna, eles se aproximam de mais pessoas do que muitas vezes o pastor é capaz, e com isso ele pode perceber se há algum desvio doutrinário em algum momento, né? Porque todo desvio doutrinário gera cisão, né? Então, se você começa a ter irmãos que começam a crer diferente do que a igreja, por isso que a gente faz um trabalho importante na membresia, né? De firmar a nossa confissão de fé. Ninguém é obrigado a fazer parte da membresia da igreja. A pessoa, quando ela decide fazer, ela já sabe o que cremos como comunidade e decide se unir a essa comunidade. Então, a partir do momento que há dúvidas, né? Tem um irmão lá que começa a crer diferente acerca dos dons espirituais, dons sobrenaturais. E começa a achar que existe milagres, existe dom de línguas hoje em dia. E começa a espalhar isso no meio da igreja. Muitas vezes vai ser a função do diácono perceber isso e corrigir, né? Então, ele precisa ter pelo menos uma convicção firmada daquelas doutrinas básicas, aquelas doutrinas que são fundamentais, aquelas que estão na nossa confissão de fé. Ele precisa ter esse conhecimento, ter essa firmeza, porque ele vai ser alguém que vai atuar diretamente nisso. O texto também diz que ele precisa ter uma consciência limpa, ou seja, não adianta apenas conhecimento teológico, né? Ele precisa ser alguém que, na sua vida, demonstre isso. Ou seja, ele tem um testemunho consistente de alguém que guarda essas doutrinas. Ele tem que ter livre de qualquer coisa vergonhosa na sua vida que possa manchar o seu testemunho. Então ele tem que ser alguém convicto da fé e com consciência limpa. Tá? Então são as características que nós vimos aqui nas últimas semanas. Sobre essas características, alguma dúvida? Acho que não, né? Nós já tratamos nas outras semanas sobre isso. Então nós vamos passar aqui para aquela que eu acho que até esse momento talvez a gente esteja meio preocupados, né? Por quê? Porque a gente foi colocando aqui vários filtros, né, que a palavra nos dá, né, e colocando ali como barreiras de obstáculos para você escolher pessoas específicas. Só que é capaz de ter chegado a um ponto que muitos ficaram pensando, poxa, mas quem, né? Será que tem alguém capaz de suprir todas essas carências, né? Então, eu creio que o que nós veremos aqui hoje vai dar uma iluminada, assim, uma tranquilidade para nós fazermos uma escolha de maneira consciente, mais tranquila, sem tanto medo de estar errando, tá? Que são o que nós vamos ver agora no verso 10. Então, acompanhe comigo ali no versículo 10. O texto diz: também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, qual que é a qualificação que é colocada agora por Paulo? Que eles precisam ser experimentados. É o primeiro ponto aqui do versículo. Então, dentro das qualificações, aparece agora essa necessidade de que os diáconos eles sejam primeiramente experimentados. O que isso significa? Que os candidatos ao diaconato, eles precisam ser examinados. Eles precisam ser colocados à prova, serem testados. E aí, caso eles passem por esse tempo de teste, de que forma? Conforme diz o texto, de maneira irrepreensível, então, e só então, eles são ordenados oficialmente ao ministério do diaconato. Tá? Então, a nossa escolha aqui no início do ano, as nossas indicações, esses homens que forem indicados, eles não vão diretamente no outro dia assumir a posição de diáconos. Eles começarão a partir dali um período de teste, um período de provação.
E aí, é neste momento de prova que eles serão observados mais de perto em muitas das características que talvez aqui a gente não consiga ter uma dimensão mais precisa. Pode falar. Parece que o diácono é uma pessoa muito madura já na fé, né? Exatamente. Então, é dificilmente, depois nós vamos ver aqui nas próximas questões, mas dificilmente a gente conseguiria colocar um candidato, alguém recém-chegado, um novo membro. Né? Por quê? Porque esse período de experimentação, ele já deve ser anterior, ou seja, você já tem um prévio conhecimento da pessoa, mas também será feito depois. Para quê? Para não ter nenhum tipo de dúvida. Tá? Então, esses irmãos já são maduros, mas muitas vezes eles não foram vistos ainda atuando de maneira direta no serviço. Às vezes ele serve na igreja, mas de uma maneira velada, onde nem todos conseguem observar. Então pode ser que o irmão ele sirva na igreja no ministério da limpeza. E ele vem e faz um excelente trabalho, mas que ninguém vê. Apenas o Senhor vê o serviço dele, né? Ou faz outros serviços onde a comunidade não está reunida, que não possa ver. Então, nesse período de teste, é um momento onde os pastores vão estar acompanhando, observando as características, e é uma oportunidade da igreja tirar qualquer dúvida, porque vai ver a atuação na prática. Eles vão estar atuando na função, porém ainda não ordenados de fato. Tá? Então esse período ele é a parte mais importante aqui das qualificações. É o momento de sanar qualquer possível dúvida que ainda possa haver. E aí então, e só então depois, a igreja se reúne novamente para aprovar ou não aqueles irmãos que fazem para fazerem parte da liderança da igreja como diáconos. Tá? Então nós temos a indicação de nomes, que será feita na Assembleia, e provavelmente um ano depois, nossa Assembleia anual, nós teremos a confirmação ou não daqueles irmãos. Ok? Então esse é o processo. Agora, talvez uma dúvida que possa ficar aqui é como se daria esse tempo de prova, né? Como que ele deveria ser feito? Por quê? Porque o texto ele não nos dá orientações acerca disso. Paulo ele não estabelece de que maneira eles têm que ser experimentados. E por que será que Paulo não traz essa informação aqui? Eu diria que muito provavelmente por conta do mesmo motivo que não há uma lista de funções aos diáconos. Porque cada igreja tem a sua particularidade, a sua necessidade. Os diáconos da nossa igreja em Passo Fundo terão necessidades diferentes de outra igreja em outro local. Então, se houvesse uma lista, isso engessaria a igreja. Então, de que forma eles são experimentados? Dentro da necessidade da igreja. Atuando no serviço da igreja de acordo com a sua necessidade. Tá? Nós só temos aqui em 1 Timóteo um versículo que nos ajuda um pouco. Lá no capítulo 5, verso 22. Uma orientação, quando Paulo já está caminhando para o final da sua epístola. E ele dá alguns conselhos diversos para Timóteo. E aí ele diz no verso 22, capítulo 5, verso 22. Olha só que interessante. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Como é que o diácono ele é ordenado, né? Depois de serem testados, há a imposição de mãos sobre eles, de uma maneira que eles são ordenados oficialmente. Então, quando Paulo orienta que a Timóteo, que ele não precisa ter pressa com isso nos mostra que nós temos que dar o tempo que for necessário nesse período de teste. O tempo que for necessário, nós temos que ponderar, avaliar com cuidado a vida, o serviço que está sendo prestado por esses candidatos. E aí, então, quando estivermos tranquilos em relação à ordenação, ordená-los ao ministério. Então não há pressa para isso. Da mesma forma que não deve ter pressa para nomear novos pastores.
assim também com diáconos. Então, por isso que nós estamos aqui tendo um estudo longo sobre o assunto, já há alguns anos, que nós já estamos trabalhando isso nas doutrinas fundamentais. Né? Não há pressa em relação ao que? Uma necessidade que está crescendo no nosso meio. A igreja vai crescendo, né? Há necessidades que aparecem em consequência do crescimento da igreja, e a figura do diácono hoje ela é necessária. Só que nós não precisamos apressar nenhum processo. Vamos avaliar, vamos indicar pessoas, e aí vamos ponderar acerca desses irmãos atuando na prática. Se eles passarem pelo período de teste de maneira irrepreensível, aí sim, nós ordenamos com tranquilidade. Tá? Ok? Vamos lá. Vamos então para algumas perguntas práticas aqui sobre as qualificações que nós encontramos nesse verso 10. Na próxima semana, nós vamos ver a parte final aqui do texto, e aí a gente encerra o estudo sobre o diaconato. Hoje nós vamos ficar apenas no versículo 10. Então, algumas questões, algumas perguntas práticas aí para nos ajudar acerca disso. Vamos lá. O provável diácono é uma pessoa madura e um cristão em crescimento? Nós lembramos que não necessariamente existe uma ligação entre tempo e maturidade. Isso não é uma regra, né? Crentes mais antigos são mais maduros do que os novos. Porém, de forma geral, é isso que ocorre. Por quê? Pelo maior contato que aqueles crentes mais antigos possuem com a palavra. Então, é mais tempo de exposição ao texto bíblico, mais tempo já na congregação. Então, naturalmente, a maturidade caminha de acordo com isso. Assim como nós, conforme passamos a idade, vamos ficando velhos, vamos nos tornando mais maduros. Porém, nem sempre isso é uma regra inquebrável, né? Acontece muitas vezes de irmãos que estão chegando terem uma maturidade que a gente até se assusta. Nossa, o irmão recém chegou, olha a maturidade já, olha como cresceu rápido na fé. Tá? Porém, eu creio que a gente deve sempre avaliar, primeiramente, aqueles de mais tempo, porque normalmente isso vai estar acompanhando. Cristãos mais antigos tendem a ser mais maduros. Porém, você precisa sempre avaliar a pessoa de maneira individualmente, pensar se ela é de fato alguém madura, com conhecimento bíblico, já tem um certo conhecimento teológico e não está estagnado, ou seja, continua crescendo. Você vê um crescimento, você vê uma maturidade acontecendo diariamente. Tá? Então, o que a gente não pode fazer é escolher pessoas com base em tentativa e erro. Por isso que assim, o verso 10 nos dá uma tranquilidade, no sentido que nós vamos ver esses homens atuando. Nós não precisamos nomeá-los imediatamente a um cargo de liderança, nós vamos ter um tempo, porém a gente não pode ficar na tentativa e erro. Coloca um, se não der certo, coloca outro. Temos que ser cuidadosos e criteriosos na nossa escolha inicial, para que o tempo seja bom e que a gente possa, de fato, apenas confirmar aquilo que nós já imaginávamos. Ok? Então, mais uma vez, a gente não escolhe irmãos com base em preferência de amizade, né, em qualquer outro critério que não esse for estabelecido no texto. Tá? Então, tem que ter seriedade em relação a isso. E aí, então, indicar. Próximo. O provável diácono demonstra competência em sua área de serviço. E aqui é uma maneira bem prática de nós analisarmos. A gente pode, quando a gente quer nomear um irmão para algum tipo de serviço importante, né, o cargo do diaconato é um cargo importante na igreja. Nós falamos, eles não são homens de segunda categoria, eles vão atuar na liderança na igreja, serão homens usados para cuidar da saúde da igreja. Nós estamos aqui plantando uma semente que nós queremos que permaneça. E essa fundação, ela tem que ser bem feita. Nós temos que levar isso com seriedade para que essa estrutura permaneça depois de nós. Então, quando a gente quer nomear um irmão para um serviço importante, maior,
é bom observar como essa pessoa se comporta naqueles serviços menores. E quando eu falo menor, não menos importante. Não há diferença de valor, mas apenas de função. Nós temos vários irmãos que servem em vários ministérios. E a gente pode avaliar esses irmãos nesses ministérios. Esse irmão, ele serve de alguma maneira na igreja? Ele atua em algum ministério? Esse irmão que você está pensando na sua mente, ele participa de algum serviço na igreja que você consiga olhar ele servindo? Se sim, como ele se sai ali? Ele é alguém que se dedica? Ele é alguém que você vê que é interessado? Que serve com alegria por estar ajudando os seus irmãos? As mínimas coisas. É como eu falei lá no início, eu acho que se não serve pelo menos na limpeza da igreja, é difícil a gente colocar um irmão que não serve nas mínimas coisas. Você já começa a filtrar de alguma forma. Agora, se nós não temos esse parâmetro, eu tenho um candidato, mas eu não vi ele servindo, eu nem sei se ele serve em alguma área na igreja, ou ele serve, mas em uma área que eu não consigo enxergar, eu não tenho como avaliar. Você também pode analisar as demais vocações que esse irmão possui. Quais demais vocações? Como ele é no seu trabalho? Como ele é como pai? Como marido? São outras vocações que Deus dá para cada um de nós. Então você também pode pegar como parâmetro. Lá no seu trabalho, ele é alguém que tem essas qualificações que nós citamos? Ele se comporta da mesma maneira como se comporta na igreja? Será que como marido, ele é alguém que demonstra um caráter piedoso? É alguém que serve? Nós conseguimos observar ele servindo a sua esposa. Ele está sempre preocupado, cuidadoso, ajudando ela a crescer na fé. Como ele é nessas outras áreas da sua vida? São pontos a você avaliar. Mas se mesmo usando todos esses filtros, você ainda não tem uma referência clara, não há necessidade de se desesperar por isso. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que haverá um tempo de experimentação, né? Haverá um tempo onde esses irmãos estarão servindo diretamente como um candidato ao diaconato, né? Então, se mesmo assim você ficou sem muita, né, base de análise, você ainda vai ter um tempo para analisar aquele irmão que, se por acaso você indicou, assumir, né, a posição de candidato ao diácono, diretamente servindo no ministério. Ok? Próximo. Existe alguma coisa que poderá desqualificar o candidato para o serviço que se requer? Agora, irmãos, já pensando no tempo depois deste período de experimentação, tá? Essa pergunta é para ser aplicada depois. Depois do período de teste. Depois do tempo de prova que foi feito para esse irmão. Será que esse período ele revelou alguma deficiência séria que possa impedir aquele candidato de exercer o ministério? Como ele se saiu na função, né? Nós vamos ter que avaliar isso também depois desse período. Se houver qualquer questão que o desqualifique, né, primeiro vai ficar sobre a responsabilidade dos pastores, uma avaliação inicial, mas é importante que todo mundo, né, que todos nós votaremos juntos a aprovação ou não. Então todos têm que ficar atentos a isso. Depois, por fim, a congregação apoia o diácono em potencial a assumir seu ministério? E aqui é importante que a pessoa que passar por esse tempo de teste, depois de toda a sua experimentação, depois dela ser confirmada e ordenada, é muito importante, irmãos, que ela conte com o apoio irrestrito de toda a igreja. Depois de todo esse período de escolha,
o tempo que ele vai estar servindo aí como apenas um candidato, se a igreja vir a confirmar esses irmãos, é mais do que necessário que toda a igreja os apoie nessa função. O teste ele tem justamente o propósito de confirmar as qualificações desse irmão, confirmar o caráter, endossar o ministério. Porque se depois de todo esse processo, irmãos, algo der errado, né? Vamos dizer que nós indicamos o irmão passou pelo período de teste, foi ordenado, né? A igreja toda concordou com a ordenação, mas por algum motivo ele apostatou da fé. Então a culpa não será apenas dele. Ele não vai carregar aquela culpa sozinho. Por quê? Porque toda a igreja esteve junto, avaliou, votou, e aí então o erro recai sobre todos nós. Não vai haver um culpado. Ah, mas foi o pastor que colocou ele. Ah, mas foi uma indicação de tal pessoa. Não, todos nós vamos passar por isso. Tá? Não haverá um peso sobre os ombros da pessoa, porque toda a igreja está avaliando e avalizando ele. Então a igreja tem que apoiar, a igreja tem que estar junto e saber que foi todos nós juntos quem ordenamos e que escolhemos, que analisamos e que avalizamos o trabalho desses homens que Deus, em primeiro lugar, levantará entre nós. Dúvidas? Então vamos concluir aqui. Então, mais uma vez, aqui eu vou reforçar bastante até a próxima semana, onde nós terminaremos o estudo. O ofício do diácono, ele não é um anexo na igreja. Ele não é algo acessório. Nós não vamos nomear irmãos que vão fazer um papel secundário. Os diáconos, a gente precisa entender isso de maneira muito clara. Eles são indispensáveis para a igreja. Eles precisam, aqueles irmãos que forem levantados, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, eles precisam ser acolhidos pela igreja e valorizados pela igreja. Tanto quanto os pastores, tanto quanto qualquer pessoa que assuma um papel de serviço e que contribua para a saúde do corpo. Então, ser diácono é uma nobre vocação. É sinal que Deus derramou da sua graça sobre irmãos, dando-lhe as qualificações, os dons necessários para atuar na liderança da igreja. O nosso Deus é um Deus de ordem e que trabalha com hierarquia. É na família, é na igreja. Assim como nós temos nos trabalhos, né, nas empresas, enfim, é importante ter uma estrutura ordenada e organizada. E dentro daquilo que Deus construiu para a sua amada igreja, Ele nomeou pessoas para fazer parte dessa liderança, que são pastores e diáconos. Então nós não estamos aqui fazendo meramente a escolha formal. Não, isso é importante, irmãos. Isso é importante. São pessoas que vão atuar e nós estamos aqui estabelecendo um padrão para gerações futuras. Que a nossa igreja, né, futuramente, aqueles que ficarem, permanecerem, porque nós passaremos, eles possam manter esse cuidado, dar o devido valor, né, àqueles irmãos que servem, né, não se desviando daquilo que Deus ensina na palavra, as suas orientações. Não é por acaso que nós temos um texto tão claro que fale disso. Né? Deus nos deu claras orientações acerca de como estruturar uma igreja. Aqui Paulo orienta um jovem pastor que estava organizando uma pequena comunidade. E isso serve para nós hoje. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Não? Tudo certo? Então, semana que vem, nós vamos tratar acerca de algo que é talvez um ponto polêmico acerca das mulheres, dos diáconos. Vamos tratar um pouquinho do que o texto fala sobre isso. Vermos as últimas qualificações que ele apresenta em torno da família do diácono. E aí então nós encerramos o nosso estudo. Eu creio que já
teremos informação suficiente. E aí, né, até o início do próximo ano, se houver ainda, se algo for sendo esquecido, vocês têm os vídeos que ficaram gravados para ir lá e recordar e dar mais uma olhada. Por isso estou tentando não fazer tão longo, porque sei que se faz vídeo de 1 hora é difícil de assistir, né? Então, vídeos mais curtos fica mais fácil. Ok? Então Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser.